Sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o Bate-Papo Literário de hoje recebe uma pequena grande poeta. Ela tem apenas 13 anos de idade e lançou recentemente seu segundo livro de poesias, O Brilho dos Poemas. Estou falando da jovem escritora Carolina Carvalho de Souza Ávila. Carol, tudo bom, Carol? Tudo. Posso te chamar de Carol? Pode, tu claro. tens nome de princesa, né? Ai, obrigada. Carol, é um prazer enorme recebê-la aqui no nosso bate-papo. Meu prazer é maior ainda. Ai, querida. Ô, Carol, me conta uma coisa. Nós vamos falar do seu livro hoje, que você lançou recentemente, que é O Brilho dos Poemas. Isso né? mesmo. Mas antes, eu tenho uma curiosidade. Eu queria saber quem foi que te incentivou a gostar de ler, em primeiro lugar. E, é claro, consequentemente, em escrever. Bom, quem me incentivou mais, assim, foi os meus familiares. Meus professores, que eles leem as minhas redações, meus poemas. E também a igreja, porque na igreja lá de Oficinas, possui 2 padres que me ajudam quando eu vou escrever poemas. É que mesmo? eu vou ler lá Olha, na igreja. que legal. É o Padre Sérgio e o Padre Rogério. Eles me convidam para eu ler na missa os meus poemas em dias festivos. E desde pequenininha você tem o hábito da leitura? Tenho, desde pequenininha. Eu comecei a ler muito cedo. Sim. Com 5 anos eu já lia livros, histórias e até poemas. Foi assim que eu fiquei apaixonada por poemas. Ô, Carol, deixa eu te perguntar, mas quem lia com você? A tua mãe, teu pai? A minha mãe e a minha avó. É mesmo? A minha avó, desde quando eu era pequenininha, ela já fazia as tarefas comigo, já me ajudava, era muito bom. E daí eu comecei a ler e eram livros pequenininhos, livros fininhos. E fiquei apaixonada por ler e até hoje leio e escrevo bastante. Carol, eu achei a coisa mais linda a capa ficou do lindo, livro. né? Quem é que fez a capa? Foi o marketing da Unisul. Nossa, ficou muito Ficou lindo. muito linda. E eu me lembro quando eu cheguei em casa, que eu mostrei o livro para minha filha, a Mariana. Eu tenho uma Carol também, como eu te falei. A coisa Carol é a boa. mais velha. E tem a Mariana de 8 anos. E eu mostrei para ela seu livro, ela ficou encantada. Eu também. E ela disse que quer ser escritora também. Até os 13 anos ela quer lançar o livro dela. Que linda! Me diz uma coisa, aqui tem uma menininha, né, sentada na lua, lendo, né, escorada nos livros. Claro. Qual é o lugar que você gosta de ler, que você costuma ler na sua casa? Bom, o meu lugar favorito é o meu quarto. Eu tenho uma escrivaninha cheia de coisa, cheia de livro, e é lá que eu gosto de ler. E também, antes de dormir, eu tenho que ler. Senão eu não durmo. Com certeza, às vezes a gente tem que ler livros para apresentar na escola. Sim. E eu leio direto. E antes de dormir é o teu horáriozinho, Claro, então, da leitura. e também de manhã. Antes de a gente acordar, tomar café, no caso. É mesmo? Eu pego, ou eu leio umas 5 páginas, ou porque assim, quando a gente começa a ler, a gente tem aquele capítulo que a gente mais gosta e a gente não quer parar. Não. Daí, principalmente sábado, Sim. que a gente não tem aula, daí a gente gosta de ficar lendo lá e é muito bom. É uma delícia. Ô, Carol, e você se lembra do primeiro livro que você leu e gostou? Assim? Foi pequenininho, mas eu Qual? li O Solzinho, que foi da Estrela. É um livrinho de bebezinho, mas eu tomava banho e eu lia, porque ele... É aquele livro de plástico para banho, né? Os meus tinham essa coleçãozinha da Mônica. Foi o meu primeiro livrinho, eu adorei. Tu tens ele Desde ainda não? hoje eu tenho. Tu tem também? É um azulzinho com um solzinho. Ai, é muito lindo. Eu acho que eu sei desse livrinho. É? Eu lembro do primeiro livro que eu gostei de ler, que foi O Menino Maluquinho, que eu tenho também ele até hoje na minha biblioteca. Esse livro. Amo. É um que Geraldo. tem frases pequenininhas. Que esse fala eu já do menino, que era menino maluquinho e tal. Mas o meu primeiro livro mesmo foi esse, quando eu era bem pequenininha, né? Que teus pais liam pra ti. Isso. E o primeiro livro que você leu e gostou, que você escolheu ler? Foi da Paula Pimenta, que foi A Cinderela Popstar. Ai, esse livro é tão bom, eu adorei. E desde hoje eu tenho e já li umas 5 vezes. Muito bom esse livro, eu gosto bastante. E eu li
né, eu estava no lançamento do seu livro e eu soube da história do seu sonho em lançar um livro. Como é que foi, como é que você conseguiu realizar esse sonho? Como é que foi o lançamento desse livro, a história do lançamento desse livro? Foi assim, com a ajuda da tia Rosa, da tia Gladys, da Unisul, do Deon, o colégio que eu estudo, e da editora Copiarte, consegui realizar o meu sonho de editar um livro. E nessa noite, o meu sonho foi realizado. Coisa boa, né? Foi muito bom. Você imaginou que aos 13 anos você já teria um livro de poemas editado? É isso que eu fico imaginando. Já pensou? Quando eu tiver 40 anos. Meu Deus, aí já vai ter vários também. Isso vai ser o primeiro de vários, né? E eu já tenho um livro, só que ele não é editado, ele é uma cópia. Ele se chama O Brilho dos Poemas também. Ele é um rosinha, só que ele tem poucas páginas, 24 páginas. E esse... Na verdade, esse que você está falando foi o teu primeiro livro. Meu primeiro livro. Que foi um livro pequenininho. Isso mesmo. E aí depois veio esse, com a capa. Que tem 160 poemas. Né? E os poemas desse teu primeiro livro estão inseridos aqui nesse livro também. Isso mesmo. Ô, Carol, e para você escrever tantos poemas, você deve ter o hábito da escrita diário? Como é que funciona? Como é que Então, quando eu comecei a escrever, eu tenho ainda um diário com uma capa bem bonita que foi minha avó que fez. E nesse diário, todo livro que eu escrevo, que eu leio, eu escrevo um resuminho, que se chama ficha do livro. Daí eu escrevo e no final do que eu escrevi, eu faço um desenho que eu mais gostei do livro. E esse diário, vamos dizer como diário, eu tenho até hoje, só que não é... Esse foi o meu primeiro, né? Eu tenho vários até hoje, porque todo livro que eu leio, todos eu faço. Em relação ao livro, aí você faz uma fichinha do livro. Isso, e eu tenho de histórias, que é esse, e de poemas, que dos poemas eu não faço uma ficha do poema, eu faço dos meus poemas. Certo, tem seu caderno de poemas, vamos dizer assim, né? E você tem um caderno de histórias que você vai contando as histórias dos livros que você lê. Puxa vida, isso aí é... Todos os dias você lê, então? Todos os dias. E escreve? E escrevo, claro, porque a gente lê, mas a gente também tem que ter o hábito da escrita. Tudo é hábito, né, Carol? Claro, esses dois hábitos são muito importantes. É verdade, é verdade. E eu adoro eles. A gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente volta já já, tá bom? Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje recebe a jovem escritora Carolina Ávila, que lançou recentemente seu livro de poesias O Brilho dos Poemas. Mas antes de continuarmos nosso bate-papo, eu quero falar do IASD, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. E agora no IASD você tem um programa totalmente novo, onde a tecnologia digital está associada ao ensino dentro e fora da sala de aula, trazendo maior mobilidade, flexibilidade e rapidez ao seu aprendizado. Usando tablet, celular, iPod e outros aparelhos digitais, você tem acesso a uma variedade de materiais e pode escolher o que mais se identifica. Está esperando o quê para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASD. Carol, você gosta de línguas, estudar línguas? Ai, eu adoro. É tão importante, né? Eu aprendo duas línguas, que é o inglês e o espanhol. Olha que bacana. Lá no Deon e também no meu curso que eu faço online. Ô, Carol, você está no 7º ano Estou no 7º ano do Deon, 7º ano 5. Quase terminando o ensino fundamental. Isso mesmo. Ok. Quais são os seus sonhos daqui para frente? Você já realizou um bem importante que foi... o lançamento do seu primeiro livro, ou no segundo, na verdade, né? O teu primeiro está inserido aqui também. Isso mesmo. Qual é o teu sonho daqui para frente? O meu sonho é fazer mais um livro, só que agora é um livro de histórias que eu já estou fazendo. Estou já aprimorando umas histórias bem legais e também a minha profissão. Eu quero ser uma médica e uma escritora. Ai, que legal! Tu quer ser uma médica e escritora. Mesmo. E você vai conseguir ser as duas coisas, com certeza. Mas você vai querer escrever sobre medicina ou vai continuar
querendo escrever poemas, histórias? Assim, eu acho que eu vou continuar escrevendo poemas, porque é um dom que eu tenho. Então, a gente tem que avançar. Tem que levar os poemas pra frente. É verdade. E as histórias que você escreve, são histórias que você imagina, são coisas que você vivencia? Sobre o que você gosta de escrever nas suas histórias? Os dois. Eu gosto de escrever coisas que eu vejo, coisas que vêm da minha imaginação e coisas que eu também vivencio, porque isso é bem importante. E eu também tenho vontade de fazer crônica. Olha que bacana, é só querer, é só fazer. Daqui a pouco já estou fazendo crônica. Aliás, a crônica dessa semana foi sobre o lançamento do livro, que eu falo que a Mariana também quer escrever, né? E a gente fala da questão do caderno de anotar a vida, né? Isso mesmo. Que é o diário. Eu acho que é tão importante você conseguir registrar as Tudo suas que a gente experiências, faz, as suas é muito vivências, né? Principalmente para passar para as outras gerações, né? Isso mesmo. Porque quando você conta, é diferente de alguém ler o que você escreveu, porque ali está exatamente como você colocou. E geralmente quem conta, como a gente brinca, quem conta aumenta um ponto, né? Aí a história vai se modificando, né, Carol? Verdade. É isso aí, te dou o maior apoio. Ô, Carol, eu percebi lá no lançamento que além de escrever muito bem, você tem muita facilidade para falar. Verdade. Né? Como é que você aprendeu a falar em público, assim? Como é que foi? É que assim, eu faço teatro no DEON e eu participei de um projeto, que é um projeto Passarela, não sei se tu conhece. Não. Fala pra Ele fala sobre a passarela, que eu adoro desfilar, e também fala sobre como atuar. E dali, pela frente, eu criei uma vontade de começar a falar, de encenar, e também criei um dom de fazer teatro. Isso atuando? Atuando e falando. E eu comecei a atuar e levo pra vida toda, porque eu tô falando contigo, eu gosto de me expressar, eu gosto de dar a emoção do que eu vivencio. Sim. E, coincidentemente, nessa semana, né, na próxima semana, a gente vai fazer o teatro que eu escrevi. Ô, Carol, e conta pra gente sobre o que é essa peça que você escreveu? É sobre a Malévola. A gente vai fazer uma peça que diz sobre a história da Malévola, sobre o filme. E eu também... Foi uma adaptação do filme, Uma adaptação. Eu adaptei a peça para fazer, para eles, o filme, na verdade, pra gente fazer a peça. Mas não foi só uma que eu fiz, foi duas. Você já adaptou duas peças? Duas peças e esse ano. E a outra? É sobre a Ariel, a pequena sereia. Que legal. Que a Malévola é maior, para um público maior, pouco assim, mais velho, velho. E para Ariel é um público mais infantil. Ai, Isso é que muito legal. E você também atua, então, na peça? Atuo, eu vou ser a Malévola. Gente, você não tem cara de Malévola, como é que vai fazer? Não tenho. Mas sabe o que a gente faz? A gente incorpora o personagem. Tanto que eu já fiz a Elsa, que ela era boazinha, que foi em 2015. Já fiz outra Malévola, que foi dos Descendentes, ano passado. E agora vai ser a Malévola. Olha que legal. Malévola mesmo. Muito bom, muito bom. Ô, Carol, e você também já lê desde pequena na igreja, né? Conta pra gente como é que é esse trabalho, Bom, eu li na igreja pela primeira vez, foi no Dia das Crianças. E daí uma moça veio me perguntar. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu você tinha lembra? 10. Tá. Tinha 10. Quando eu fiz o meu primeiro livro. Daí uma moça veio me perguntar: você já está na liturgia? Eu peguei, o que é liturgia? Boa! Explica pra gente o que é liturgia. Liturgia é quando a gente faz uma reunião toda sexta-feira, lá na igreja de oficinas. E a tia Wagda, que é a coordenadora, ela faz uma escala. E daí ela programa quem que vai ler, em qual dia, isso que é liturgia. Daí a gente vai ler, as leituras que são questionadas na igreja pelo padre. A gente vai ler lá, a gente tem, como é que é? A gente interpreta como está, né? Sim, entendo. Para o público entender a leitura. É isso que é liturgia. E eu participo. E aí, desde os 10 anos, então, você tem por hábito ler na igreja? Isso mesmo. E daí, a minha avó, ela foi perguntar para a tia Marina, que já foi minha catequista, no caso. Ela foi perguntar: Marina,
será que a Carolina tem como entrar na liturgia? Daí, tia Marina, vamos conversar com a tia Wagner, com a Wagner. Geralmente são só adultos. São só adultos, são as pessoas que têm mais conhecimento. Sim, claro. E eu, uma criança, já tô... Ai, que legal, E daí, a tia Wagner falou, vamos conversar com o padre. Mas eu já vi a leitura dessa menina, acho que vai dar certo sim. E até hoje, então, eu tô na liturgia e quero ficar até os 50. Ai, que legal. Carol, a gente vai dar mais uma paradinha e na volta a gente vai falar um pouquinho da importância da leitura. Ai, tá ok? muito bom. Então tá bom. Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje recebe a jovem escritora Carolina Ávila, que lançou recentemente seu livro de poemas O Brilho dos Poemas. A literatura não só diverte e emociona, mas também contribui para a educação e formação dos nossos jovens. Um dos objetivos do bate-papo literário é incentivar para que as pessoas leiam mais. Por isso, a cada programa a gente dá uma dica literária. E a dica de hoje é o livro Menino do Mato, do mais aclamado poeta brasileiro da contemporaneidade nos meios literários, Manuel de Barros. Menino do Mato é um dos últimos livros escritos por Manuel de Barros e sintetiza suas aspirações e seu estilo. Esse menino, que é a consciência do poeta, deseja aprender o mundo sem explicações ou propósitos. Na primeira das duas partes que compõem essa obra, Manuel reforça sua instintiva ligação com a natureza e a infância. Em procura por palavras abençoadas pela inocência, o poeta busca o universo em seu estado primordial. A segunda parte, Caderno de Aprendiz, evidencia a absoluta liberdade de sua linguagem. Aqui as palavras deixam de nomear para nos fazer simplesmente sentir a pureza dos primeiros tempos de nossas vidas. Eu sou apaixonada pelo Manuel de Barros. Não sei se você conhece esse poeta, ele é de Mato Grosso. Não conheço, mas vou querer ler o livro. Vale a pena, é a coisa mais linda os poemas dele. E ele é um poeta? Os maiores da contemporaneidade, você vai Que adorar. legal. Ele é de Cuiabá, se não me engano. E faleceu recentemente, foi agora em 2014. Você vai adorar, você vai adorar. E você tem algum poeta que você gosta de ler? Eu tenho um livro que é 111 poemas. Só que eu não me lembro do escritor, mas esse livro... Mas é de um escritor só ou é de são de vários? Não, é só de um escritor, é 111 poemas. E nesse livro, ele não é só de poemas de escrita, mas também poemas visuais. Ai, que legal! É muito legal. Olha. E eu já fiz poemas visuais, só que não tá nesse livro. Quem saiba, no próximo com pode ter. Ô Carol, e já que você está falando de poemas e tal, conta pra gente quais são os seus autores favoritos. Os meus autores de histórias, vamos colocar de histórias, é o Monteiro Lobato. Eu amo. Unanimidade, né? Sítio do Pica-Pau Amarelo, pra mim, é o concurso. Já fiz um aniversário do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E eu fico muito feliz porque, na verdade, ele é um autor que está passando de geração em geração, né? Eu vi muito o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que na minha época passava na TV, as histórias, né? Os meus filhos gostam e tu vê a tua geração eu adoro. Também tem a Paula Pimenta, que é da atualidade, né? Que o meu livro favorito dela é Cinderela Popstar. Também tem A Bela Adormecida, tem vários que eu adoro. E o último, Maurício de Souza. Ai, Maurício de Souza, cresci. É outro autor também, que também vai passando de geração em geração, a Mônica, né? Magali, ai, muito bom. São eternos, né? São personagens eternos. Ô Carol, e me fala, assim, na tua opinião, qual a importância da leitura? A leitura é muito boa. Muito boa. O que modificou para ti na sua vida a leitura? Assim, a leitura, a gente começa lendo e tem algumas palavras que a gente não entende. Tipo, quando são livros que não são muito para nossa idade, O Médico e o Monstro. Eu tô lendo agora e tem várias palavrinhas que eu não entendo. Daí sabe o que eu faço? Eu risco, eu pego um lápis, coloco assim. Eu tenho um caderninho que ele é bem pequenininho, que ele se chama Caderno Dicionário, que toda palavrinha que eu não entendo, eu coloco nesse caderninho, pego o dicionário e escrevo o significado. Então, com a leitura, a gente aprende novas palavras. Aumenta o vocabulário, aumenta o vocabulário, tanto para falar com uma pessoa importante.
a gente já vai ter um vocabulário, ai, que coisa boa, a gente vai ter um vocabulário bonito, formal. Mais formal. Muito bom. E também a leitura a gente tem mais criatividade. Tanto a que imaginação, sem né, a leitura eu não estaria escrevendo poemas. É verdade. É muito, é o bem mais precioso que eu tenho. Tem a professora aqui da Unisul, que chama Marilene Napoli, que ela tem um projeto chamado Quem Não Lê, Não Escreve. E é fato, né? É fato. Não tem como escrever sem você gostar de ler, porque é dali que você, da leitura que você começa a ter mais imaginação, a ter mais criatividade, a ter mais argumentos, né, Carol? Falando nela, foi semana passada que ela me convidou, a tia Suzana e ela, que é uma professora do Deon. Conheço também. Que eu fui num curso de Direito e apresentei meu livro. Ai, que legal. Também tinha outro escritor, que era o Alexandre, Alexandre. que ele fez um livro também sobre guerra, e eu tenho o livro de dele. Guerra, conheço, Isso mesmo. com certeza. Muito bom. Ô, Carol, e você acha que hoje em dia os jovens estão lendo mais ou estão lendo menos? Qual é a sua percepção, assim, na tua escola, na sua sala de aula? Eu acho que eles estão lendo menos, É? infelizmente. É mesmo, Carol? Porque tem muita gente lá na minha sala que prefere a internet do que ler. Passam mais tempo na internet, no Facebook, em WhatsApp. Mas na internet não lendo, fazendo outras coisas Fazendo na internet. outras coisas. Tá. Porque, pra mim, ler na internet não é muito bom. Na tua opinião, na você minha não tem opinião, essa... não gosto. Porque ler na internet parece que a gente não tá dentro da história. A minha opinião, né? Porque tem várias outras pessoas que preferem ler na internet do que em um livro. Que agora tem também os livros digitais, os e-books, né, para ler os livros digitais, que de repente também facilita o acesso à leitura, né, Carol? É verdade. Porque daí a pessoa pode até pela internet também ter uma variedade de livros. Meu Deus, hoje em dia se realmente só não lê quem não quer, porque na internet está cheio de livros que você pode baixar e ler, né? Já está disponível, né? Isso mesmo. Na internet. Acho que por esse lado é bacana, né, Carol? O que você acha? Tem um lado que é bacana, tem outro que a pessoa se desperta. Vai lá para um... Se dispersa. Se dispersa. E assim, mas eu acho que é importante a gente ler bastante, seja em digital, seja em um livro digital ou em um livro em mãos. Carol, a gente está quase terminando, mas é claro que antes eu vou pedir para a Carol ler um poema pra gente. Pode escolher aquele que você mais gosta, o que você acha mais interessante. Eu acho que eu vou escolher o meu primeiro livro, o meu o meu primeiro poema. Tá. Eu peguei aqui. E esse teu primeiro poema você escreveu com quantos anos? Eu escrevi acho que foi com 8 ou 9. Desde quando você está escrevendo os poemas para esse Desde livro? os 7 anos. Meu Deus, praticamente quando você começou Teve uns poemas que a gente tem que tirar, né? Porque quando a gente tá pequenininha, que só fala... Tem um que eu me lembro, que a gente tava fazendo a correção e tava assim, o grito do gato, que era, acho que foi bem pequenininha que eu tava fazendo. E o poema era só miau, miau, miau. Muito bom! Carol, mas você tem que ser... Tudo bem que você não queira publicar no seu livro, mas guarde, hein? Guardo, claro. Todos. Vou guardar. Fica à vontade. Então vamos lá, vou começar a ler. Tá. O coração. O coração é o símbolo de amar. Com a cor vermelha, encantada vou ficar. O coração é pura riqueza. Não há alegria que se aguenta. Uma maravilha de beleza. Coração é pura emoção que nos faz viver em emoção. Coração partido não tem história, mas coração feliz tem. Minha vida é assim, tão cheia de corações em volta de mim. Com meu olhar vão acreditar o que é amar. Que lindo, Carol. Parabéns. Obrigada. Carol, minha linda, estamos terminando, mas eu quero te desejar muito sucesso. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem-sucedida, tanto como escritora, tanto como atriz, tanto como roteirista, porque eu sei que você quer muito isso. E quando a gente quer, a gente consegue, né, Carol? A gente consegue. Então, tá muito bom. obrigada. Eu adorei participar. Que bom, Carol. Seja muito bem-vinda sempre aqui. Ai, tá que bom.
E eu conversei hoje com a jovem escritora Carolina Ávila, que lançou recentemente seu livro de poesias O Brilho dos Poemas. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na Unisul TV. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível na minha página do Facebook, facebook.com/Renata Emeado Albó, ou pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Queria muito agradecer a companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!